Experimente ter o conhecimento de Cristo na tua vida. Parte 07, dia 22/9/2023. Última parte. Os sermões não são fáceis para alguns de vocês que estão longe do local de culto público. Você pensaria muito andar 1 milha ou 2, 3, 4 ou 5 milhas em vão em outros casos. Cuide de suas orações como o salmista fez. Salmo 5:3. Você pensaria muito se fizesse um pedido ao seu vizinho e ainda assim não obtivesse resposta ou recusa. Por que então você não considera como suas orações são aceitas pelo Deus que ouve as orações? Garanto-lhe que se você caísse nesse caminho, logo descobriria o bem disso. 5. Converse com cristãos experimentais sobre religião experimental. Há uma desconfiança maravilhosa que os professores têm uns aos outros neste dia. Mateus 24:12. Eu realmente acredito que essa seria uma boa maneira de curá-la, se aqueles que têm alguma experiência de religião a trouxessem modestamente para a edificação de outros. Não há nada que agrade mais os cristãos uns aos outros do que isso. É uma coisa anticristã em professores desprezar conversas sobre piedade prática e experiência cristã. Há mais sabedoria da serpente do que a inofensividade da pomba, em as pessoas trancarem em seus próprios peitos todo o seu senso de piedade prática, quando isso pode ser trazido para a glória de Deus e o bem dos outros. Acredito que esse caminho tem sido motivo de tanto ciúme, suspeita e divisão entre os professores, e tem esgotado todas as conferências cristãs em vãos barulhos sobre as controvérsias da época. 6. Seja muito bom quanto ao pecado e dever. Salmo 133:2. Resoluções repentinas em assuntos que permitirão a deliberação são muitas vezes suspeitas. Às vezes, a questão do pecado e do dever é dessa natureza, que não há tempo para deliberar. Tudo o que pode ser feito é olhar para o Senhor para obter clareza imediata e o cristão a terá. Provérbios 4:12. Quando você correr, você não deve tropeçar. Compare Mateus 10:19. Quando te entregares, não penses em como ou no que falarás, pois naquela mesma hora te será dado o que falarás. Às vezes, o cristão pode ter tempo para deliberar, e então o caminho comum de Deus é limpar os homens passo a passo. Provérbios 4:12. Quando você for, seus passos não serão apertados. Não diga, o caminho é claro à primeira vista neste caso, pois o Espírito de Deus ordena que você pondere o caminho de seus pés. Provérbios 4:26. Se um caminho for tal como nossos próprios corações se inclinam no início, eu digo que deve ser examinado de perto, visto que na linguagem das Escrituras, o caminho de nosso próprio coração não é de bom nome. E suponha que a inclinação do coração do homem realmente caia para o lado certo neste caso. Mas esta não é uma resolução cristã, mas um tropeço no caminho certo que Deus nunca aceitará. Portanto, os homens que querem agir como cristãos no que diz respeito ao pecado e ao dever, devem deixar de lado os preconceitos, calçar suas inclinações, colocar o assunto diante do Senhor e abrir-se à convicção ali, como um pedaço de papel limpo, no qual Deus pode escrever o que vê e encontrar. Ponderando todas as coisas com santo zelo sobre seus próprios corações, para que não sejam influenciados por suas próprias inclinações e opiniões preconcebidas. Estou certo de que muitos de Deus podem ser encontrados dessa maneira. 7. Reconheça mais a Deus em suas preocupações temporais. Provérbios 3:6. Somos cristãos?
Vamos depender de Deus para todas as coisas nesta vida e na outra. Somos orientados a orar sobre eles. As promessas são sobre eles e, portanto, devemos esperar em Deus por eles. Muitas experiências doces tiveram os santos em coisas temporais, quando foram ajudados a colocá-los diante do Senhor e deixá-los lá sem ansiedade, no uso dos meios. Por fim, tenham um respeito preciso a todos os mandamentos de Deus e sejam verdadeiramente rigorosos em suas vidas. Isto é, lide com os homens acreditando que os olhos de Deus estão sobre você e com Deus como se os olhos dos homens estivessem sobre você. Nunca olhe para a autoridade da multidão como suficiente para fazer isso sem culpa, ou que não suportará um exame estrito pela palavra de Deus. Deixe o mandamento de Deus prevalecer com você e qualquer que seja a liberdade que você tome para o que os homens podem dizer ou fazer a você, que isso seja uma restrição suficiente. Assim você pode alcançar a religião experimental. Amém e amém. Fim do nosso estudo. Deus vos abençoe, hoje, sempre e eternamente. Amém.